Irmãos, nossa, que bom dia fraco, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Ou como diz lá na terrinha, Boker Tov. Boker Tov em hebraico, bom dia, tá bom? Vamos lá? Boker Tov. Boker Tov. Muito bem, um prazer estar com os irmãos aqui. Eu vi que tem os irmãos da Igreja Metodista. Eu dei aula 3 anos no Seminário Metodista em Belo Horizonte. Não sei se vocês conhecem Minas Gerais, lá no Brasil. Tinha o Instituto Isabela Hendricks e tinha... Não, mas nem sei se ele é brasileiro, eu tô falando... É brasileiro, né? Tinha o seminário, tinha o Instituto Isabela Hendricks e tinha o Seminário de Teologia, que por um tempo funcionou na Igreja Central, ali na Instituto João Ramos Júnior. Eu dei aula lá 3 anos lá de hebraico, grego, história eclesiástica com o reverendo Edésio. Mas prazer, viu? Estar de volta aqui. E o bispo Adriel de Souza, se eu não me engano, que era da 4ª região. Da 4ª região. Muito bem, meus irmãos. É um prazer estar mais uma vez aqui. Eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos ontem. Isso é questão didática também, até para os que chegaram depois entenderem o andar da carruagem e os que vieram recapitular, tá certo? Eu estava dizendo ontem aqui que 20% da Bíblia são doutrina. 80% da Bíblia não são doutrina. Tá certo? 80% da Bíblia são usos e costumes, mapa, nomes, geografia, cultura, informações históricas. E eu acredito piamente que se o Espírito Santo colocou aquilo ali, é importante. Uma coisa que eu não contei para vocês ontem, mas eu vou contar hoje. Só um detalhe, pastor Pablo, o horário que eu esqueci de confirmar com você aqui, eu vou até que horas aqui? 10h05, tá? Eu dei estudo bíblico para um ateu que se converteu a Jesus antes de falecer, e ele era alemão. E quando ele foi estudar a Bíblia comigo, a primeira coisa que ele pediu foi o seguinte: ninguém tinha me pedido isso antes. Eu quero um atlas e uma linha do tempo. Um atlas, um mapa e uma linha do tempo. Eu falei, por quê? Ele falou, eu sou alemão. Se eu não entender onde e quando essas histórias aconteceram, eu não vou entender a Bíblia. É meu jeito alemão. O alemão é muito cartesiano, muito... E a partir do pedido daquele ateu, ex-ateu, com a graça de Deus, que se converteu, eu falei, é verdade, nós temos uma falha metodológica em ensinar a Bíblia na igreja. Que a gente, com exceção da escolinha das crianças, que contamos geralmente as mesmas histórias, Davi contra Golias, a Arca de Noé, nada contra essas histórias, mas a gente só fica nas mesmas histórias. Os que são mais adultos aqui podem perceber que a história que conta para os seus filhos é a mesma que você ouvia quando criança, que sua mãe ouvia quando ela era criança, mas a Bíblia tem muito mais do que essas histórias. É como você ir ao Olive Garden e comer só o pãozinho, tem outras coisas no cardápio ali, tá certo? Além de contar outras histórias que eu acho importante para as crianças e adultos, a gente às vezes não pega uma linha do tempo. Vem cá, mas Davi está em que situação em relação a Josafá? Josafá estava em que situação em relação a Salomão? Em termos geográficos, onde ficava o rei Acabe? Em Jerusalém? Por que a Bíblia fala, descia um homem de Jerusalém para Jericó quando veio a cair nas mãos de salteadores? Jesus foi para as bandas de Cesareia de Filipe. Irmãos, se a Bíblia deu essas informações, através do Espírito Santo, é porque elas são relevantes. Mas a gente passa por alto isso. Esses dias eu tive uma coisa que me deixou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Eu tenho a galeria daqueles que eu sou fã. E eu sou fã do The Chosen, o seriado. Também, né? E a equipe do The Chosen do Brasil entrou em contato comigo para fazer uma análise da série. Que eles estão passando, inclusive, para os atores aqui da América e tudo mais. E eu fiquei muito feliz. Isso foi agora, semana passada. E eu falei, quando eu fiz o relatório, eu falei assim, olha, vocês colocam, embora tenha uma questão de licença poética, algumas coisas que não estão na Bíblia, que você cria para poder dar enredo, mas olha um detalhe, eu destaquei um detalhe teológico ali que faz parte desse meu método de ensinar a Bíblia dentro de contexto. Eu falei assim, eu sou teólogo,
tenho formação na área, e eu mesmo tive um insight com um dos episódios do Chosen que eu nunca tinha parado para pensar. E eu vou falar com os irmãos qual, e eu acredito que muitos a mesma coisa. A Bíblia fala do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. E a gente concentra demais no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Só que a Bíblia diz que quando Jesus revelou quem ela era e ela percebeu que ele era o Messias, ela foi para a cidade, pregou sobre Jesus, os homens vieram ouvir Jesus, e depois Jesus ficou vários dias naquela cidade. Todas as vezes eu lia isso, esse detalhe da Bíblia eu pulava. Eu só concentrava no diálogo e no aspecto missionário nela. Mas você já imaginou o que é um judeu, com mais 12 judeus, vivendo por alguns dias numa cidade samaritana? E repito, se o Espírito Santo colocou aquilo ali, porque é importante. O roteirista percebeu aquilo e criou todo uma trama, provável, por que não, das caras e bocas que os discípulos faziam por estarem numa cidade samaritana. Gente, o Talmud diz que quem come o pão da mão de um samaritano é pior do que aquele que come a carne de porco. No ambiente judaico, olha, eu vou repetir, está no Talmud. Quem aceita o pão da mão de um samaritano é pior do que aquele que come a carne de porco. E embora o Talmud foi escrito depois de Jesus, a tradição que estava por detrás do Talmud existia com força na época de Jesus. Então, se puder diminuir só um pouquinho, que eu estou aqui, pelo menos aqui o retorno está bem alto. Então, o que acontece? Ali eu fico imaginando a cara de nojo, Vocês perceberam como é que prestar atenção nos 80% da Bíblia, que são história, geografia e tudo mais, me ajuda a entender de maneira mais lúcida os 20% que são doutrina? Ficou claro? E nós fizemos isso ontem com o Apocalipse. Eu mostrei para vocês por que João foi parar na ilha de Patmos e mostrei que o jeito como o Apocalipse está escrito é uma forma de facilitar a memorização. E eu falei isso da poesia, eu falei isso com relação à poesia e falei que a poesia naquela época não é apenas uma questão romântica, mas eles usavam a poesia sobretudo para facilitar o entendimento. E eu falei de uma palavra aqui chamada quiasmo. Vocês se lembram? Quiasmo. Existe uma palavra, uma letra em grego, que é a letra ri. O ri é um X. Ri em grego. Então a palavra Christos é com ri. Christos. Ele tem uma forma de um X. E o que é o quiasmo? O quiasmo é justamente algo que está em forma de um X. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Se você pegar as linhas disso aí e colocar A, B, a linha, B', você forma um X. Alguns têm uma parte central, outros não têm. Por isso que forma esse X, letra ri, a gente chama de riasmo, ou quiasmo, que a portuguesa e anglicismo. Marcos, eu falei, é Marcos, né? Marcos 2:27. Obrigado pela correção, pastor. E eu mostrei para vocês que o Apocalipse está completo em forma de quiasmo. Ele começa, a introdução e a conclusão são iguaizinhas. Depois ele fala das 7 igrejas, também bate aqui. Vocês vão ter uma cópia disso, os que não estavam ontem. Depois vocês podem trazer um USB ou dar um jeito de mandar de alguma maneira aí. Isso aí eu vou já deixar. E ontem nós lemos em coral a introdução e a conclusão do Apocalipse, e vocês viram que não são iguais? Sim ou não? Vamos ver mais um hoje para deixar os outros participarem também? Vamos ver o bloco B. Nós lemos o bloco A ontem, tá certo? Hoje não está querendo funcionar. Não, é porque eu tenho que apertar para lá mesmo, será? Tudo bem, não tem problema não. Vocês estão vendo o bloco A lá em cima? Nós lemos o bloco A e o A' aqui embaixo, não foi? Sim ou não? Vamos ler agora o bloco B. O A nós lemos ontem, vamos ler o bloco B. Essa metade aqui
vai ler para mim o bloco B, que é a parte inicial do livro, do capítulo 2 até o capítulo 6. E essa outra parte aqui vai ler o bloco B', que é do capítulo 19 ao 22. O que nós estamos fazendo? Estamos lendo o Apocalipse do final para o meio. Vocês entenderam? Ó, o princípio e o fim, a penúltima parte, a segunda com a penúltima, e assim, estamos descendo o quiasmo. Ficou confuso ou deu para entender? Deu para entender? Então vamos ler hoje a parte B. Primeiro vocês aqui, vamos lá, com voz de frequência modulada. O que diz do capítulo 2, 1 até o 6, 17? Podem ler. O vencedor... Vamos só até aí, vamos fazer o seguinte, eu vou dar, para não ficar muito cansativo, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Agora leiam para mim como é que está no final. Vocês não leram praticamente a mesma coisa do outro? Olha como é que o Espírito Santo organizou na mente de João para colocar as informações. Por que isso, gente? Quem estava aqui ontem e se lembra por que Deus fez desse jeito? Favorecer a memorização, principalmente porque nem todo mundo tinha a Bíblia como vocês para levar debaixo do braço e estudar em casa. Segunda parte aqui. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. O que diz no final? Pode continuar. Pode ir. Vamos lá. Pode ir. Agora de aqui. Agora aqui. Ficou cortado ali. O meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da Nova Jerusalém. E ali? Cortou um pouquinho o quadro ali, mas vocês deram para ver? Ficou claro para vocês como é que o Apocalipse vai fazer de maneira concêntrica? Os que estavam aqui ontem, os que não estavam aqui ontem, nós fizemos a mesma coisa com a parte A. Você vai lendo a parte A e vai igualzinho, gente. O Apocalipse ele vai assim, imagina uma escada que vem descendo daqui até o meio, e outra que vem descendo daqui até o meio. Este é o Apocalipse. E os blocos vão sempre se encontrando. Uma coisa que você tem que... Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se aqui eu já fui tudo. Lembra que eu falei ontem que Domiciano mandou prender João na ilha de Patmos e ele ordenou a prisão de João? Por qual razão, vocês se lembram? Vivo. Até aquela época, os imperadores romanos só eram adorados como deuses depois que eles morriam. Domiciano quis mudar a coisa. Ele quis ser adorado como Deus em vida. E a cidade que deu apoio político para esse empreendimento do imperador foi a cidade de Éfeso, cuja padroeira era a deusa Diana, ou Artemis. Diana e Artemis é a mesma deusa, tá certo?
ela tem duas formas, mais de duas formas. Ela às vezes aparece, e por favor, decorem isso, que eu vou precisar voltar de quando em vez nessa divindade. Ela aparece às vezes como uma Magna Mater, que é uma mulher cheia de seios, ou ela aparece também como a caçadora Diana, a Diana dos Efésios. Eu acredito que Domiciano não começou uma perseguição em massa aos cristãos. Este é um erro que muita gente pega ao estudar o Apocalipse. A igreja estava perseguida. Estava, mas o que era ser perseguida? A prova maior que a perseguição não era de maneira generalizada, é que João podia mandar cartas para a igreja. Se ele podia mandar cartas para a igreja, é porque a igreja estava se reunindo. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para os irmãos. Eu estava conversando com a Laura esses dias, uma coisa que eu até peço muita oração dos irmãos nesse sentido. Muito. Às vezes a gente, em nome do Evangelho, compra algumas brigas que saem caro. Vocês sabem disso. Saem caro. Eu louvo a Deus com toda a sinceridade da minha alma, e Deus sabe que eu estou sendo sincero, o Espírito Santo me conhece. Eu louvo muito a Deus por esse carinho dos irmãos, gente que fala assim, olha, eu já te assistia vários... Você sabia que você limpa a casa comigo a semana toda, eu fiquei te ouvindo. Jovens, eu louvo muito a Deus por isso, de coração. Não estou cuspindo no ministério que Ele me deu. Mas a gente paga um preço alto, muito alto. Em vários sentidos. Qualquer espirro de no meu caso, é tuberculose. Qualquer fala mal falada é um estrago muito grande. Você não pode cometer erros, mas você comete erros, esse que é o problema. Eu sou um cirurgião com mal de Parkinson, que eu não posso errar, mas a mão está tremendo. A sensação é essa. E em contrapartida, você avilta muito o reino das trevas, que usa tudo que ele pode para poder te atacar. E quando ele não vai te atacar, ele ataca a família. E eu estava comentando sobre isso com a Laura, falei assim, às vezes a gente tem que pagar um preço caro, tem muitos privilégios, muita coisa agradável, gostosa, louvado seja Deus. Esse carinho que a gente recebe de vocês é uma terapia gratuita todos os dias da semana. Glória a Deus. Não, sério, é carinho. Vem criança. Eu estava hoje no café da manhã, chegou um menininho e me abraçou assim, né? Ele não estava perto dos pais, ele veio espontaneamente. Não foi o pai, falou, vai lá dar um abraço. Não, ele veio. Então isso tudo é muito terapêutico, eu louvo muito a Deus por isso. Mas eu repito, o preço que se paga é muito grande. E quando tem qualquer movimento contra o Evangelho, eles querem atacar justamente a pessoa que está em evidência, sem qualquer trocadilho. Sem qualquer trocadilho. E eu falei com a Laura esses dias, o lado comodista fala assim, poxa, se eu tivesse quietinho das minhas aulas no NASP lá, feliz, não precisava de nada disso, né? Ninguém me saberia quem eu sou, mas também não ia estar me atacando. Um hater da internet, dezenas de pessoas querem fazer vídeo só para te refutar, para te cobrar, sabe? Qualquer coisa que você faça, e você ganha pedrada tanto dos de fora quanto dos de dentro. Tem o fogo amigo também. Mas aí eu pensei, olha que interessante, lendo a Bíblia com mais cuidado, e por favor, não entendam isso como nenhuma soberba espiritual, eu notei que na história do povo de Deus, existe um grupo que se destaca, que dá a cara a tapa, que vai diante do rei, que enfrenta a ameaça. Existe o grupo apostatado, que não recebe a mensagem, são os adoradores de Baal, é o joio. Mas existe um outro grupo que eu nunca tinha parado para prestar atenção neles. É o grupo que eles não são apostatados. Eles são até sinceros, mas eles estão tão acomodados ali no cantinho deles, que eles não se movimentam. Deus aí tem que fazer um chacoalho maior em todo o grupo, para que os acomodados sejam incomodados. Vou dar exemplos bíblicos do que eu quero dizer. Elias, eu falei sobre isso ontem com alguém aqui. Deus falou com Elias, Elias, eu reservei 7.000 para mim que não dobraram o joelho a Baal.
7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Mas onde é que eles estavam no Monte Carmelo? Pelas minhas contas, só tinha um ali, o próprio Elias. E 400 ou 450 profetas de Baal. E cadê os outros 7.000? Onde é que eles estavam? Jesus foi crucificado. Quem estava ao pé da cruz? João, Maria. Aliás, as mulheres eram mais corajosas que os homens, que só tem um homem ao pé da cruz. Como sempre, né? Só tinha um homem ao pé da cruz, o resto eram mulheres. Mas eu vou fazer uma pergunta mais séria. Onde é que estava Lázaro? Onde é que estava Lázaro? Onde é que estavam os leprosos que ele curou? Onde é que estava Zaqueu? Mesmo Nicodemos e José de Arimateia só foram se manifestar depois que Jesus morreu. E o Evangelho de João fala que eles tinham medo dos judeus. Havia 120 ali no cenáculo que receberam o Espírito Santo. Onde é que eles estavam na sexta-feira, 50 dias antes? Por que só João e provavelmente Prócoros, o secretário dele, foram para a ilha de Patmos? E os outros irmãos ficaram na igreja recebendo carta. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: provação vai, provação vem, para que se saiba quem é quem. Deus não é nenhum sádico, Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, mas Deus sabe que às vezes é necessário acontecer uma perseguição, uma tribulação muito grande, para que os 7.000 deem a cara a tapa também e saiam do escuro, do esconderijo. É preciso dar uma sacudida, sim, para que os outros venham. Então hoje, muitos nós que labutamos no ministério, pastor Pablo, eu, outros que estão aí, eu sei que há outros pastores aí, às vezes a gente fica dando a cara a tapa, mas sempre orando a Deus: Senhor, desperta os 7.000, porque está difícil sozinho. E eu não estou falando só pastores, não, tem muitos irmãos leigos que fazem um trabalho pastoral maravilhoso. Infelizmente tem pastores que só são profissionais da Bíblia. E a pior tentação para o ministério pastoral é usar a Bíblia profissionalmente. O dia que a Bíblia é o seu instrumento de trabalho, teve problema. Você não pode ser apenas um profissional da Bíblia. Você tem que ser um pregador da palavra de Deus. Entenderam? Mas sem querer rotular se é o pastor, se é o leigo, todo mundo que dá a cara a tapa sempre fica pensando: Senhor, quando é que o Senhor vai despertar os 7.000 que dobraram o joelho a Baal? Quando é que o Senhor vai despertar os outros 119 ou 115 do Pentecostes para poder virem aqui ao pé da cruz com a gente? Então eu peço duas coisas para vocês: orem por quem está dando a cara a tapa mais do que admirá-lo. Eu louvo a Deus pela admiração, mas eu preciso mais do que admiração, eu preciso das suas orações. E mais, eu preciso também do seu trabalho. Pregue, leve adiante. Não terceirize a pregação. Não terceirize algo que Deus incumbiu você. João estava na ilha de Patmos. E os irmãos tranquilos nas igrejas. E sabe qual era o problema? Começaram a vir nas igrejas várias heresias. Quando João volta, que eu falei que você esqueceu de Patmos, voltou para Éfeso, a igreja estava cheia de problemas. Isso é muito triste. Continuando aqui, eu perdi o passador de slide que eu tinha colocado. Oi? Ah, está aqui, obrigado. Olha que interessante isso aqui. Aliás, antes de eu voltar um pouquinho, deixa eu voltar depois. Eu quero que alguém leia para mim, se tiver um microfone para correr aí, um texto de Apocalipse, quando Jesus aparece para João em Apocalipse. Olha os detalhes, como é que Jesus foi aparentando para João. Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Quem pode ler para mim, por favor? Apocalipse 1, 16. Ali, ó. Ah, não, pensei que tinha levantado, mas está dando tchau. Aqui, ó. Na mão direita tem
tinha 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte. Muito obrigado. Na sua mão direita, está falando de Jesus, tá certo? Ele tinha 7 estrelas. Sabe por que o Apocalipse às vezes é confuso? Eu vou falar com vocês. Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque ele está descrevendo realidades celestiais e futuras. É muito difícil colocar isso em linguagem humana. Em segundo lugar, porque ele usou elementos da época dele. Eu vou explicar numa historinha e você vai entender. Mas decore o que ela leu. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. Ok. Vocês sabem que o Brasil e o Peru, ali, aqueles países, têm uma grande floresta chamada Amazônia. E há tribos indígenas da Amazônia que ainda não foram alcançadas. Eles nunca tiveram contato com o chamado homem branco. Imagine que você pegue um índio lá do meio da floresta, que nunca viu a civilização que nós conhecemos. Você coloca uma venda no olho desse índio, dá um remédio, um anestésico para ele dormir, e traz o índio até o centro de Newark. Aí tira a venda dos olhos dele e deixa o índio por 2 horas contemplar tudo ali, andando. Para ele não ficar perdido de todo, coloque alguém disfarçado de índio com ele do lado dele, falando uma coisinha ou outra, pouca coisa para ele. E deixa ele ver tudo. Você conseguiu imaginar a cara do índio? Sim ou não? Assustado. Depois você coloca uma venda no olho dele, dá um anestésico e o leva de volta para a tribo. Quando ele acordar, o que vocês acham que vai acontecer? Boa, ele vai ter que contar. É extraordinário demais o que ele viu para ficar calado. Mas quando ele for contar, como é que ele vai contar? Hã? Pois é, mas o que seria o jeito dele? Como um sonho, mas o que seria o jeito dele? Ele vai falar, eu vi um avião, eu vi um metrô, eu vi um... Ele vai falar, ele vai tentar descrever com aquilo que os outros índios estão habituados. Talvez, se ele conhecer uma lagarta, ele vai pensar, eu vi lagarta debaixo da terra, com pessoas na barriga dela, e a lagarta tinha portas. E quando abria a porta, pessoas entravam e saíam correndo lá de dentro. Ele vai ouvir um helicóptero passando e vai pensar, eu vi uma libélula gigante com um barulho de muitas águas, como se fosse uma cachoeira enorme, o barulho que saía daquela libélula no céu. Agora, eu vou dar mais um passo para vocês. A linguagem que ele vai usar vai ser muito inferior para descrever ao pé da letra tudo o que ele viu. Mas tem mais um outro detalhe que eu quero levar vocês também a refletirem. Qual é a imagem que os outros índios vão estar fazendo na mente dele à medida do que ele descreve? Maluco. Você e eu somos aquele índio ouvindo um outro índio chamado João contando de uma história que ele viu de um lugar chamado Newark, que nós nem imaginamos onde é. Entenderam porque, sem perder o lado literal da Bíblia, eu não posso ficar reduzindo o céu e a terra, as coisinhas dali, é muito maior do que nós podemos imaginar. Muito maior. E vocês disseram aí que o índio vai usar elementos que ele conhece, tá certo? Lagarta, cobra, árvore, libélula, do mato. João também fez isso. E Cristo, já sabendo que João não ia entender, deu uma ajudinha, mandou um anjo. Lembra que eu falei, vamos colocar alguém junto com o índio? O anjo deu uma ajuda ali com algumas coisas. E o anjo já traduziu para a mente de João coisas que a mente dele não ia suportar de contemplar. Porque o índio, da minha metáfora, ele tem condição de contemplar Newark. Ele vai ficar meio maluco.
Mas ele tem condição de contemplar, porque Newark, mesmo que seja diferente, é terra. João viu o céu. Então, mesmo aquilo que João viu, João já viu codificado. Porque se fosse direto, João não suportaria. Sabem que na Segunda Guerra Mundial, quando vários judeus foram abandonados num campo de concentração na Alemanha, e os soldados, os aliados, chegaram para libertar os judeus, alguns estavam tão magros, assim, cadavéricos, andando desnutridos, dias sem comer, e no desespero alguns soldados começaram a pegar pão e entregar para alguns judeus comerem, e alguma coisa que eles tinham na mochila, e é o que eu faria também. Só que veio o médico e falou, não faça isso, começou a tirar na mão de todo mundo, tirou o pão da mão de vários judeus, e muita gente, eles queriam bater no médico, pensaram que o médico estava ficando louco, ele falou assim, não façam isso, vocês vão matá-los. Eles ficaram tantos dias sem comer, que nós temos que começar a dar uma sopa leve, um soro, para eles irem comendo aos poucos, porque eles não vão aguentar, de tão fraco que eles estão, se você der um pão, só a digestão pode matá-lo. Compreende o que eu quero dizer? João, mesmo que ele estava numa forma espiritual, porque ele fala, arrebatado fui, mesmo nessa forma espiritual, a grandeza da eternidade do céu é uma coisa tão inexprimível, que se João visse aquilo, sem nenhum filtro, nem ele suportaria, ele voltaria louco, a mente dele ia bugar, não tem tradução em português, bug, não tem tradução isso para o inglês. A mente dele exatamente, idiomatic expression, que vem do inglês, né? Bugar, né? Vocês entenderam? Então, o que Deus fez? Deus já mostrou para João com símbolos que João pudesse entender. João tentou traduzir para a gente com símbolos da época dele. E nós, os índios companheiros, estamos imaginando já de uma outra maneira, então vai ser muito surpreendente. Agora, o Domiciano queria ser Deus. E olha como é que eram as moedas usadas na época de João. Essa aqui é uma moeda do imperador Domiciano, tá bom? Ali está escrito aquele imp ali, imperator, é a abreviatura de imperador. Domiciano. Aqui tem um Fzinho embaixo, que não está funcionando essa partezinha aqui, ó. Aqui embaixo tem um F. Filho divus, o Filho de Deus. Olha, existe uma palavra que eu acho que, embora ela tenha em português e em inglês ela tem um sentido mais profundo. Propaganda. É falso cognato, porque a gente pensa que propaganda em inglês é igual propaganda em português. Não, propaganda em português é advertisement. Propaganda em inglês é uma agenda política, de domínio governamental, de levar as massas a pensarem todas em prol de um partido, de uma ideologia, alguma coisa. Isso é propaganda. Vejam a propaganda romana. E a propaganda, gente, sempre através do comércio, da política, da música, da arte. Vejam a propaganda romana da época de João. Enquanto João estava preso em Patmos, esta moeda circulava por todo o império. E o que ela mostrava ali? O que você tem de um lado? Já que eu li que ali está escrito Imperador Domiciano, Filho de Deus, e aqui também você tem a mesma coisa, olha. Domicianos Augusto, Domicianos Augustus, tá difícil ler aí. Domicianos Augusto, a mesma coisa, Domicianos Augusto, é o mesmo nome escrito. Domiciano o Exaltado, do outro lado, Domiciano, Imperador, Filho de Deus, e César Domiciano, Imperador, Filho de Deus. De um lado você tem a figura do rosto de quem? Do imperador, que queria ser adorado quando? Em vida. E o que ele colocou do outro lado? Que ele era o Filho de Deus, mas vamos interpretar o desenho. É uma criança
assentada sobre o globo do céu. Ali não é a terra. Eles imaginavam o céu como sendo uma cúpula celestial. Uma criança sentada no céu, brincando com o que ela tem em suas mãos, que são os brinquedos dela. Quantas estrelas? 7 estrelas. Então Jesus fala assim, olha, quem é o verdadeiro Filho de Deus, que tem na sua mão direita 7 estrelas, é Jesus. Então uma das características do Apocalipse é desmascarar aqueles que querem assumir o papel de Deus na vida do outro. Por isso que o Apocalipse é uma denúncia contra o anticristo. E durante toda a história, você sempre tem pessoas querendo assumir o lugar de Cristo. E enquanto a igreja ficar calada, eles vão assumir o lugar de Cristo. Seja na vida do seu filho, seja através da música, seja através de várias coisas. Eu participei de um podcast antes de vir para cá, de 5 horas. E muitos ateus estavam revoltados, como a gente estava falando ali, contra a evolução. Eu falei, vocês estão revoltados por quê? Vocês passam a vida toda ensinando os jovens a questionarem o que ele aprende na religião, o que ele aprende em casa nos pais, a questionarem a Bíblia. Quando eu estou ensinando os jovens a questionar o mito da evolução, você acha ruim? Eu estou fazendo a mesma coisa que você. Você ensina o adolescente a questionar a Bíblia. Eu ensino o adolescente a questionar Darwin. Estamos iguais. Irmãos, Davi não matou Golias com as pedras. As pedras desmaiaram o gigante. Ele matou Golias com a espada de Golias. As pedras desmaiam o gigante. O que mata o gigante é a própria espada do gigante nas mãos de alguém que está com o Espírito de Deus. Tá certo? Então, enquanto a igreja ficar calada, Domiciano vai parecer para muitas pessoas como o Filho de Deus que brinca com as 7 estrelas do firmamento. Quando, na verdade, o verdadeiro Filho de Deus é Jesus e tem na sua mão direita as 7 estrelas. Que também, aproveitando o ensejo, o Espírito Santo usa para simbolizar as igrejas e aqueles que, os mensageiros das igrejas. Vocês perceberam? Eu vou dar a palavra agora para... Meu tempo já acabou aqui, pastor. Eu vou dar agora para as perguntas, se eu não me engano, mas eu quero saber se está didático para vocês o que eu estou dizendo e como que o Espírito Santo está trabalhando com João do conhecido para o desconhecido. Se o Apocalipse fosse dado aqui hoje para um americano, Deus iria usar com ele símbolos daqui. Deus ia falar com ele de green card, ia falar com ele de bandeira, ia falar com ele da Estátua da Liberdade. Eram esses símbolos que o Espírito Santo iria usar. Então, se nós conhecermos o contexto histórico de João, o que ele escreveu fica mais fácil de entendermos e a mensagem que o Espírito Santo quer dar através daquilo também. Amém? Você me mandou agora a pergunta direta ou tem um intervalo? Tá certo. Eu acabei avançando 10 minutos aqui, pastor. Ok, amados, vocês receberam aqui papéis no início. Se você tem perguntas, por favor, temos aqui os moduladores. Bruno, pode vir aqui, por favor, Elaine também. Nós teremos depois de cada sessão, pastor, um bloco de perguntas e respostas, tá? Isto, o coral, depois do intervalo, permaneça aqui, por favor. Vamos recolher, por favor. Número 6. Vamos lá. Assim. Pastor, perguntinha. Quando você vai participar de um podcast, como você se prepara? Oração, estudo, oração. Olha, tem uma perguntinha aqui, Aí oração intercessora também, não é só a minha oração, não. Eu peço as pessoas para orarem também. Muito bem. Eu tenho uma perguntinha aqui que eu achei bastante interessante. Como sair da depressão? Eu sei que não é o seu assunto, main assunto, mas go ahead.
Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Enquanto você não quiser sair da depressão, você vai arrumar uma desculpa. E entenda que não existe uma receita única. Há pessoas que saem de uma forma, outras saem de outra, porque o ser humano não foi feito em série como carro. Carro foi feito em série. A mesma gasolina que funciona para um, funciona para todos. Não é? A mesma calibração que funciona para um, para outro. Mesmo que para um vai ser maior ou menor, mas carro é carro. Se foi feito em série, todas aquelas séries são iguais. Seres humanos, não. Então, às vezes, faz o seguinte, eu fiz o que o outro fez, deu resultado para ele e não deu para mim. É porque o seu caminho é outro. A única coisa que você tem que ter semelhante ao outro depressivo é que, se você quiser e contar com a ajuda de Jesus, você sairá. Mas pode ser por um caminho diferente do outro. Você pode ter uma patologia depressiva diferente do outro. Há pessoas que têm depressão por um trauma que lhe ocorreu. Tem pessoas que têm depressão pela falta de algum elemento químico no cérebro. Às vezes há depressões que são questões genéticas. Falta de lítio, alguma coisa assim. Então há casos diferentes. E acima de tudo, busque a Deus, oração, perseverança, queira e peça o Espírito Santo para dar aquela força de vontade que vai lhe faltar. E procure a ajuda de um profissional que seja realmente competente e que possa ajudar você. Pastor, nascemos, vivemos, morremos. Qual o sentido da vida nesse curto tempo? Nascemos, vivemos, morremos. Qual o sentido da vida nesse curto espaço de tempo? Bom, ainda bem que eu sou cristão, porque se eu fosse um ateu, eu diria não tem sentido nenhum. E eu vou explicar para vocês. Wittgenstein foi um filósofo alemão e ele expôs de maneira muito clara algo que outros também expuseram. O que Wittgenstein colocou? Todo o sentido, toda a lógica de um sistema fechado ou delimitado está fora dele. Vou explicar isso de maneira mais simples para vocês. Se eu pegar um livro qualquer, suponhamos que, em vez de uma Bíblia, eu tivesse aqui um livro de física. Esse livro de física tem uma lógica. Tanto é que ele tem vários elementos da física aqui, vários princípios da física. Mas a lógica desse livro, porque um livro é fechado. Fechado não porque ele está fechado. Fechado que eu quero dizer o seguinte, ele tem delimitações, ele não é eterno. Mesmo que ele esteja aberto, ele continua sendo fechado. Vocês entenderam? Porque ele tem limites. Ele começa e ele termina. Então, essa é uma regra que vale para todo o sistema fechado. A lógica tem que estar fora dele. Então, voltando à minha ilustração. Se esse é um livro de física e a lógica está fora dele, o significado, o sentido está fora dele, significa assim. Ele vai falar da lei da gravidade. Mas dentro das páginas dele, não tem como você comprovar, para longe de qualquer questionamento, a gravidade. A lógica da gravidade está fora dele. Eu disse comprovar para longe de qualquer questionamento. Porque você pode fazer o exercício do livro e dar certo. Você comprovou. Mas para além de qualquer questionamento, está fora dele. Todos os princípios físicos que ele elabora, a lógica desses princípios está fora. Ele apenas sistematiza um sentido que está além dele. Se eu tirar o exemplo do livro de física e trocar por um exemplo de um cartão de crédito. Se alguém tivesse um cartão de crédito, eu não estou com nenhum cartão aqui na mão, suponhamos que isso aqui fosse um cartão de crédito. O cartão de crédito também é um sistema fechado. Ele tem delimitações como o livro. Mas a lógica do cartão de crédito está fora dele. É o sistema financeiro, o sistema bancário, é o que você consegue comprar com o cartão de crédito. Dentro dele mesmo, ele não tem sentido, ele não tem lógica. O livro de física, dentro dele mesmo, não tem sentido, não tem lógica. O universo é um sistema fechado ou delimitado. Então, se, como dizem os ateus, o universo é tudo que existe, existiu ou existirá, não existe nada além do universo, então o universo não tem lógica. Porque a lógica de qualquer sistema tem que estar fora dele. Mas como eu não sou ateu, eu digo, o sentido de nascer, viver e morrer nesse mundo não está nessa vida, está na vida por vir. Porque se tiver nessa vida, gente, vamos abrir o jogo, o que é que nós somos? Cadáver adiado que procria. Com todo respeito a vocês, eu vou ser frio agora, vou ser bem ateu agora aqui. Se a vida é só essa, você está feliz por quê?
Com todo o respeito que eu digo aqui, você sabe o respeito que eu digo pelo seu pai. Seu pai um dia foi um bebê assim, cresceu, casou, teve você e sua irmã, faleceu, agora tem o seu neto, daqui a pouquinho vocês vão morrer também, ele vai ficar, ele vai morrer, e é isso, acabou. Cadáver é adiado que procria, é só uma questão de quem vai antes. Eu não disse isso com desrespeito à perda do pastor Natanael, não, gente. Eu dei um exemplo aqui para vocês entenderem por que é complicado. E teve um ateu muito famoso, que eu não vou dizer quem é, por questão de ética, que eu participei de um programa uma vez com ele na TV, e ele era ateu. E depois ele falou comigo assim, olha, eu vou ser honesto com você, eu sou ateu. Mas o meu filho já está com uma certa idade e ele está começando a ficar cético. E eu estou preocupado com isso, eu não quero. Porque se a avó dele morreu, eu quis dizer que ela foi para um lugar melhor. Então essa é a questão. Para mim, o resumo dessa vida é: as coisas ruins passarão. Amém. E as coisas boas são degustação de um jantar que ainda será servido. Amém. Pastor, nós temos muitas perguntas aqui e algumas vão ser respondidas na eternidade. Na próxima... também, na eternidade. Mas tem um aqui que fala assim, ó, no seu ponto de vista e de acordo com os seus estudos, aonde estamos na profecia nesse exato momento? Seria da minha parte, seria irresponsável qualquer resposta cartesiana. Porque depois de 1844 não temos mais profecia de data para o povo de Deus. O máximo que eu posso dizer para não deixar a resposta no ar seria o seguinte: se você tem alguém cardíaco na família e ela começa a sentir dor no peito, você corre para o hospital na mesma hora. E às vezes você vai chegar no hospital, o médico vai falar assim, não, são gases. Acontece isso. Sim. Acontece. Mas, na dúvida, é melhor correr e receber o diagnóstico, que são gases, do que o médico falar assim, se você tivesse trazido para cá, eu tinha salvo. O mundo, profeticamente, está cardíaco. E nesse exato momento, fortes dores no peito do mundo estão acontecendo. Podem ser apenas gases, e essas crianças aqui podem chegar a 80 anos e a gente já ter virado farinha, e Jesus não ter voltado. Ou pode ser um momento. Eu sei que, de uma forma ou de outra, eu peço a Deus que eu quero estar preparado todos os dias, porque, como disse Pedro, eu quero amar e apressar a volta de Jesus. É o máximo que eu posso responder. Fora disso, seria irresponsável para mim ir além daquilo que nós acreditamos. Não há mais profecia de data depois de 1844. Pastor, o que temos que tomar como literal e o que não tomar como literal? Na Bíblia Sagrada, Sim. eu deduzo, né? Em primeiro lugar, tem que ver o gênero do livro, a natureza do livro, elementos do livro que o próprio livro coloca como símbolos. As 7 estrelas que viste na mão direita são 7 mensageiros. O próprio livro já está falando ali, uma parábola de Jesus, né? Jesus falou, olha, havia um certo homem que tinha 2 filhos, o mais velho disse ao pai e tal. E há elementos não, que são literais. Jesus, o certo homem, Jesus descia de Jerusalém para Jericó. Isso não pode ser simbólico, não é? Então, sempre analisar o contexto, o gênero do livro, as aplicações, como o texto reage naquele sentido ali. Tem um aqui que foi escrito em hebraico, aqui eu estou tentando decifrar. Porque o meu hebraico está... Né? Mas tem um aqui que é uma pergunta meu: qual assunto é mais desafiador, mas que você gosta mais de ensinar, de falar de Jesus para as pessoas? É que eu entendi 2 perguntas diferentes, né? Não necessariamente o que eu mais gosto é o mais desafiador. Desafiador, para mim, o mais desafiador hoje seria o problema do mal. Por que criança e leucemia continuam combinadas na mesma sentença? Não combina. Mas, infelizmente, combina. Eu não estou contradizendo-a, não. Você é mãe, né? Não? Mas tudo bem, mas falou consentimento materno. Sim. Criança e leucemia não combinam na mesma frase. Mas combinam, porque a gente vê isso todo dia. Esse, para mim, é o mais desafiador. Sabe? O segundo assunto mais desafiador é: até quando, Senhor? Até quando eu vou receber notícia de morte? No dia que eu viajei para cá, faleceu mais 2 mortes muito recentes no NASP ali, 2 homens queridos que pregavam, o pastor Zé Maria Barbosa e pastor Osmar Reis. Até quando? Então, são essas 2 questões. É o problema do mal
E eu até quando eu vou esperar para que esse hino que a gente cantou aqui nos teus olhos não seja apenas uma música regida pelo Daniel Lidick e o pessoal aqui, mas seja uma coisa que a gente vai estar vendo ao vivo e a cores, não precisa nem explicar a letra. E esse é o mais desafiador. E o que mais me agrada, Cristo e os Evangelhos. Dá prazer falar de Jesus, sabe? Quando é para falar de Jesus, não precisa nem estudar. É só ligar Pastor, no piloto automático. A gente tem mais perguntas, eu tenho certeza que todos os que estão sentadinhos aí, agora que encontraram um monte de questionamentos ou perguntas para fazer ao senhor, mas nós vamos fazer no próximo bloco. Então, eu vou pedir para você... Eu posso fazer só um acordo aqui? Pode fazer o acordo que o senhor Nós quiser. estamos em família, estamos entre irmãos, correto? Eu não vou mentir para os irmãos, não. Eu procuro ser uma pessoa muito simples, eu gosto de estar no meio do povo, isso é ótimo. Eu me sinto um pouquinho distrital, sem querer ocupar o seu lugar, pastor Pablo. Porque, às vezes, na área acadêmica, a gente perde um pouquinho o cheiro de ovelha, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Aqui eu estou com a igreja raiz, vocês entenderam? E é importante, todo mundo que está lidando com ensino, voltar para essa... Então, para mim, isso me alimenta. Mas imagine que vocês são aqui 100 e tantos. E eu sei que muita gente... Eu vou aproveitar que ele está aqui, eu quero fazer uma pergunta, E eu estou vindo de uma maratona que eu fiquei 1 mês e meio dando aulas o dia inteiro. E cheguei e gravei aula todos os dias, dei aula todos os dias. Já viajei para cá depois de um podcast de 5 horas e mais programa. Eu confesso que eu estou um pouquinho cansado e a minha garganta já está dando sinais de falha. E saindo daqui, eu tenho mais outra maratona como esta. Então, só peço uma gentileza, vamos reservar as perguntas só para esse momento aqui. Estou sendo muito sincero com os irmãos. Porque... Rodrigo, quer aproveitar que você está aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero conversar com você. Desculpem, é porque eu não vou ter muita condição física de atender você como você merece. Não é porque eu estou com preguiça de fazer isso. É porque eu não quero dar para você um tempo, uma atenção menor do que você precisa e você merece. Mas imagino que são muitos. E eu confesso que, senão, não dou conta, tá bom? Tá joia? Uma por pessoa. Obrigado, gente. Mas vocês entenderam, né, gente? Não é nenhum soberba, não. Tá certo? Com certeza, pastor, com certeza. Pessoal, se vocês quiserem tirar foto comigo, pode também, viu? Por favor, tá? Assim damos um descanso, pastor. 10 minutinhos. Vamos levantar, relaxar um pouquinho. Coral, por favor, aqui à frente, tá? 10 minutos, amados. Estamos já verificando a questão do ar. Peço